Né? Vamos continuar no naturalismo. Prometo que eu vou tentar não falar demais. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro naturalista brasileiro. A gente falou na aula passada da primeira obra naturalista do mundo ocidental, que foi Thérèse Raquin, que é uma obra francesa, e o Brasil começou o naturalismo no mesmo ano que começou o realismo, tá? Em 1881. Enquanto Machado vai escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, Aloysio Azevedo vai escrever O Mulato. Então, a primeira obra naturalista brasileira é O Mulato de Aloysio Azevedo, certo? Então, a gente vai falar mais desse autor hoje, mas ele é o cara do naturalismo, tá? Então, são três livros importantes do naturalismo brasileiro, todos eles escritos por Aloysio Azevedo. O Mulato, A Casa de Pensão e O Curtiço, que fecha essa trilogia e é o livro mais significativo de Aloysio Azevedo. Mais especificamente, ele vai começar essa corrente naturalista brasileira com o Mulato e a gente vai ver como que é uma obra que ela traz características muito particulares e não se encaixaria nem no realismo, nem em outras escolas antes vista no Brasil, tá? Então a gente vai ver isso hoje. Recapitulando aqui, eu estou até tampando as características, mas isso vocês já copiaram. O naturalismo aí tem as características que vão esbarrar algumas no realismo, mas ela vai ter também o naturalismo como uma ramificação, como uma extensão do realismo, vai ter características únicas desse movimento, tá? O naturalismo tá aí na página, tá errado, porque eu coloquei é, uma referência errada aí na página, tá? O naturalismo, ele vai ser como a gente já falou na outra aula, ela vai ser uma extensão do realismo, tá? Como se a gente estivesse imaginando uma grande árvore, tendo como tronco principal o realismo, e o naturalismo vai ser uma ramificação dessa árvore, tá? Que é o realismo. Então, é uma ramificação mais biológica, uma ramificação que vai prestar atenção mais em termos biológicos do homem, do seu comportamento, da sociedade humana, em termos da biologia, tá? Tanto é que a base do naturalismo vai ser a corrente determinista, que é aquela corrente que fala que o meio, a raça e o momento histórico vão determinar as ações do homem. Então, essa vai ser a principal base teórica para o naturalismo brasileiro, tá? A base aí do naturalismo, sendo o determinismo, vai colocar os personagens como um experimento. As obras vão ser experimentalistas, tá? Colocando o personagem como se tivesse uma situação extrema, como ele vai se comportar. E aí a gente vai estudar qual é o comportamento desse homem em um certo meio, um certo momento histórico, vendo como essa raça humana vai se comportar ali naquela situação, tá? Então, o naturalista aborda a forma de existência materialista. O homem é encarado como produto biológico, passando a agir de acordo com seus instintos. Essa é uma das principais conceituações do naturalismo. O homem como um ser biológico, tá? Ele é um produto biológico que ele vai agir assim, daquele jeito que é descrito no livro, não porque ele tem alguma característica psicológica, não porque ele é racional, mas sim porque ele é bicho, ele tá aí sendo determinado por esses três elementos que determinam ele, que é a raça, o meio e o momento histórico, certo? E aí esse instinto chega a colocar o homem tanto como um ser biológico que ele é até comparado com animais. E aí vem uma das características que vai diferenciar bastante o naturalismo do realismo. O homem, ele vai ser tão próximo a um ser biológico, a um ser instintivo, que ele vai sofrer zoomorficação.
O que é isso? Zoomorfização, desculpa. Zoomorfização, o que é isso? É como se fosse o contrário da personificação, em que o homem aí tem algumas características de animais, né? Como a raiva feroz, aí é comparado aí como a onça. A bertoleza, ela é comparada como uma anta, né? O bicho anta que vai atacar, ele é super violento e ninguém dá nada por ele. Então, é como se ela a Bertoleza é uma personagem do Curtiço, tá, gente? Então a Bertoleza ela vai atacar como uma anta. Então tem sempre aí essa comparação com o mundo animal pelo homem ser um ser biológico também instintivo, tá? Atenção ao determinismo. Segundo o naturalismo, o homem é desprovido do livre-arbítrio, ou seja, o homem é uma máquina guiada por fatores, leis físicas e químicas, hereditariedade e meio social, além de estar sempre à mercê de forças que nem consegue controlar. Então, o homem no naturalismo, ele é um cara que ele não tem essa possibilidade de mudar o seu destino. O seu destino está traçado através de vários fatores, né? E um deles é a raça. Por isso que o naturalismo ele vai ser extremamente racista, tá, gente? Já começo a falar para vocês que o Mulato que a gente vai ver hoje é um livro extremamente racista, tá? Que ele vai ser essa base do determinismo, sendo aí um dos fatores da raça, não inferiorizando algumas raças e colocando aí a, algumas raças como seres pouco pensantes, mais instintivas que outras, tá? Então ele é uma corrente aí bem duvidosa que hoje a gente contesta. Mas lembrando sempre que a gente está no contexto aí do século XIX, tá? Para os naturalistas, o homem é um brinquedo nas mãos do destino e deve ser estudado cientificamente, e é o que faz os autores da literatura. Então, aí a gente tem a diferença do naturalismo e do realismo. Isso aí a gente já falou na aula passada, mas é só um meio mais de registrar. No realismo, o homem seleciona os temas, busca o belo, mostra os defeitos, mas com elegância. Outra coisa muito importante que eu já falei para vocês na outra aula, que é a linguagem, tá? No naturalismo, por ser até coerente, né? Por ser uma coisa mais animalesca, os termos são mais corriqueiros, vamos dizer assim. E no realismo, a linguagem já é mais rebuscada e tudo mais. No realismo, a gente tem a análise psicológica do personagem, né? Bentinho, a gente vai entender o porquê ele é assim. A gente vai fazer uma viagem ao interior do Bentinho, vai entender como é que é. O Brás Cubas, a gente vai entender qual é a trajetória dele, né? A gente vai entender psicologicamente por que que o cara é assim, por que que ele tem esses traços de ciúme doentio, por que que o cara aí é, é, ele é frustrado na vida, né? Que é o Brás Cubas. Retrata a burguesia. Então, o realismo, ele é um retrato mais das elites, tá? É um retrato mais das classes sociais mais altas. E tem como principal nome, claro, Machado de Assis. Agora, o naturalismo, ele expõe aspectos mais degradantes e tem intensa sexualidade. Então, aquelas sensações, assim, é passado pra gente que o homem é um ser que carrega patologias, né? Que carrega aqueles vícios, que ele é um cara que, por convívio, ele é um cara que vai pegando os defeitos de todo mundo que vai convivendo com ele, e ele vai virando um cara que é desprezível, e tem intensa sexualidade também que mexe com o instinto, né? A sexualidade é muito explorada no naturalismo, porque é uma coisa de instinto, certo? A análise do comportamento é biológico, patológico. Diferente da psicologia, a gente vai entender como é o homem através desses fatores determinantes, tá? Não é uma coisa psicológica, mas é uma coisa que fatores externos determinam esse homem, certo? Retrata a classe mais baixa. Quando o realismo vai retratar a burguesia, o naturalismo vai se voltar para a periferia, vai colocar o homem em extremidades, miséria mesmo, tá? Tanto é que o Curtiço aí vai ser
a principal obra naturalista. O Cortiço, ele já carrega essa simbologia de aglomeração de pessoas que não têm para onde ir, né? E o grande nome do naturalismo é Luiz Azevedo, certo? Então, ó, realismo e naturalismo, apesar de conviverem, apesar de terem a mesma origem, vamos dizer assim, o naturalismo se ramificou, criando características únicas, tá? Então a gente tem essas coisas aí que vão diferenciar o realismo do naturalismo. Mas existem coisas que vão se assemelhar, que é principalmente esse estudo da sociedade, né? O presente. Eu quero escrever sobre o presente, eu quero entender o presente da minha sociedade. Então, os dois vão fazer esse estudo, os dois vão se ater ao presente e vão combater esse romantismo, essa ideologia, essa tentativa de romantização de tudo. Esse aí, o realismo e o naturalismo vão combater de frente, tá? Agora, o realismo com o seu jeitinho e o naturalismo com o seu jeitinho também. Então, o cara do naturalismo brasileiro é a Luiz Azevedo. A Luiz Azevedo, ele foi um cara que não foi só escritor, ele foi também ilustrador, tá? Então, isso também mais que ilustrador, ele era um caricaturista. Caricaturas, você sabe muito bem que para fazer caricatura, eu preciso de colocar uma lupa em algumas características para ampliar essa característica, para deixar a minha pessoa caricaturada mais cômica possível, né? Eu vou colocar essa característica em muita evidência para destacar essa característica sarcasticamente, né? E o Aloysio Azevedo, ele faz isso nas suas obras, ele vai exagerar. Então, ele vai ser um autor que vai ter também esse lado desenhista, esse lado de pintura, tá? Então ele vai ser também, ele vai trabalhar em algumas publicações como desenhista. E ele nasceu em São Luís do Maranhão. Uma coisa muito importante também. Até agora a gente falou de autores que nasceram no eixo Rio-São Paulo. E agora o autor da vez, o Aloysio Azevedo, é do Maranhão. Então a gente muda o eixo. E justamente por não participar deste eixo Rio-São Paulo, é que ele vai tender à vertente naturalista. Porque não faz sentido ele escrever o realismo nos modos de Machado de Assis morando em São Luís do Maranhão. Né? Então ele vai ser mais coerente com a natureza dele, tá? Ah, muito importante. Na biografia de Luiz Azevedo, ele tem uma partezinha que é interessante até para a gente entender como que é a cabeça dele. Ele é altamente crítico da sociedade, né? É, apesar dele ter pontos aí que são questionáveis, né, principalmente em relação ao racismo, ele vai criticar a sociedade de instituições muito tradicionais, como a família tradicional, como a igreja, como instituições aí filantrópicas. Ele vai colocar tudo em xeque, vai abrir mesmo as podridões do homem, né, que é a característica do naturalismo. Só que ele vai sofrer muito preconceito quando ele era pequeno. Então, eu acho que exatamente porque ele sofreu preconceito é que ele vai externar isso em críticas na sua obra. Ele era um menino que teve o relacionamento dos pais dele não deu certo. E apesar de que lá no século XIX não era muito usual, a mãe, Emília, né? Emília Amália Pinto de Magalhães, ela vai se separar do pai, do Aloísio. Então, ele vai viver com uma mãe solteira muito tempo. E aí, o que acontece? Ele vai sofrer essas consequências da atitude da mãe, como um filho de mãe solteira vai ser apontado o tempo inteiro. E ele não vai entender porque que a sociedade está fazendo esse julgamento dele e da mãe dele, né? Até a mãe casou de novo e tudo mais. Mas
exatamente por isso, ele tem essa marca de preconceito dentro da cabeça dele e ele vai jogar isso de um jeito muito violento através dos seus textos, tá? Ele começa a escrever por motivos financeiros, diferentemente dos outros. Machado ele é diferente porque ele, apesar dele ser pobre, né? Ele tinha pretensões assim de ser funcionário público, tanto é que ele é funcionário público também. E o Aloysio Azevedo, ele vai escrever com o intuito de vender. Então, ele vai ser um cara que vai visar o comércio do livro. Ele vai escrever a primeira publicação no Romantismo, que é Uma Lágrima de Mulher, que é um livro horroroso. É um livro que eu li exatamente esse livro para ver como que o romantismo era superficial. Eu li na faculdade para fazer a crítica mesmo. Então é um livro assim. Sabe que não acontece nada de diferente? É a menina que se apaixona por um cara, ela é pobre, ele era rico. Aí a família era contra e eles começam aí a se encontrar sozinhos e no final é, ela consegue ficar com o cara, sabe? Não acontece nada demais. Então é uma obra romântica sem nenhuma. é, sem nenhum. Sabe? É aquela coisa água com açúcar mesmo que a gente já falou. Mas a obra que vai aí abrir as portas dele no cenário literário brasileiro é O Mulato, de 1881, e ele vai escrever justamente aí quando o Machado vai é, editar, né, pela primeira vez o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele vai ter, claro, evidentemente, não só por isso, mas o Mulato também não é um texto exímio, não é um texto assim sublime, mas ele vai ter a concorrência brava de Machado de Assis, né? Então, o Mulato foi uma obra de pouca expressão. E aí ele vai ser um autor que vai insistir nessa linha, ainda bem, porque aí ele começa a se aprimorar e vai escrever obras muito bem quistas aí no ramo do naturalismo, tá? Então, o Mulato, o primeiro livro do naturalismo brasileiro, eu preparei para vocês. Eu vou deixar esse link para vocês também, porque é uma representação da obra O Mulato. Mas eu preparei para vocês um, um esqueminha, né? Não é nem mapa mental, não, é um esqueminha mesmo, só para a gente falar sobre o Mulato, tá? Quem quiser copiar, registrar. O Mulato, então, ele conta a história de Raimundo. Raimundo, ele era um menino que foi criado como filho legítimo, só que ele era fruto de uma traição. É um português, né? O português característico que transou com a sua escrava e teve um menino. Só que esse menino nasceu, vamos, né, contra a genética, o menino que nasceu com a pele mais branca e com olhos azuis. E a gente sabe que geneticamente é isso não é possível, né? Azão, azinho, 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 aquelas coisas aí. E a mãe sendo negra, era geneticamente possível ele nascer branco de olhos azuis. Uma possibilidade muito pequena. Mas enfim, o Raimundo, então, ele é criado como um filho legítimo. Só que a família do Raimundo já é problemática. Porque teve essa traição, ele já era um filho bastardo. E a mãe a madrasta, né? A mãe de criação do Raimundo traía o pai do Raimundo com um cônego. Cônego é um tipo de um padre em formação, tá? É tipo um sacristão. Enfim, então a família do Raimundo já era meio problemática, tá? Então essa é a história do mulato. O mulato porque é essa mistura de raças, né? É até pejorativo chamar alguém de mulato, né? Mas é a mistura de raças, né? Que indicar que ele era um cara que
tem um destino muito certo, porque ele já tinha essa mistura de raça no sangue. Para o determinismo, isso é sujeira. Para o determinismo, raça é raça, separada e cada um tem o seu destino. Por Raimundo ser um mulato, ele já tinha um destino aí meio controverso, tá? Então, eu falei da mãe, né, que traía o pai, e o pai do Raimundo matou a mãe de criação dele. Por que que matou? Porque ele pegou a mãe com o cônego Diogo. Só que aí, né, ao machismo. Aí, numa conversa entre os dois, cada um fala, se você falar nada, eu também não falo nada, né? Eu não quero manchar a sua honra, também não quero manchar a sua honra. Então, ficou em segredo dos dois. E o pai do Raimundo mata a mãe dele. Raimundo, ele vai ser criado, então, né? Ele era pequeno, e a mãe dele, de verdade, uma escrava, quando o filho é tirado dela, ela enlouquece e é internada. E ele não sabe da existência dessa mãe escrava, tá? Ele não sabe, ele acha mesmo que ele é filho legítimo do casal. E a história é da volta do Raimundo, porque ele foi criado pelo tio, né? O tio agora era tutor, porque o pai morre em uma emboscada, matam o pai do Raimundo, ele fica órfão muito cedo e ele é criado pelo tio, o Manuel Pescada. Eu coloquei José Pescada aqui, mas podem colocar Manuel Pescada, tá? É, então, o Manuel Pescada, ele vai terminar de criar o Raimundo e vai mandar ele estudar em Lisboa. Então, a história começa com a volta do Raimundo a São Luís do Maranhão. E aí, nessa volta, ele conhece a prima Ana Rosa. E ele logo se encanta pela prima Ana Rosa, que é a filha do Manuel Pescada. Só que o Manuel Pescada sabe do passado do Raimundo, sabe que ele, na verdade, não é um filho legítimo, ele é um mulato de sangue, ele tem a mistura de sangue e ele definitivamente não permite que o Raimundo e a Ana Rosa se aproximem, porque ele acha que ele vai sujar o sangue da família se eles se relacionassem, né? E aí tem outra história também. O Manuel Pescada já havia prometido para um caixeiro viajante, né, que é aquela profissão de comerciante que na época era benquista, o caixeiro viajante chamado Dias, que a filha dele, Ana Rosa, ia se casar com ele. Então tinham dois motivos para o Manuel Pescada não aceitar a aproximação da Ana Rosa com Raimundo. E uma pessoa que era eu acho que eu falei errado, veementemente contra a união dos dois, era era o cônego Diogo, que era, por sinal, o padrinho de Ana Rosa, tá? Então, ele, por ter essa rusga aí com a família do Raimundo, definitivamente não queria que ele se casasse com a afilhada dele, tá? Uma coisa muito importante, o Manuel Pescada, ele vai revelar para o Raimundo que ele era mulato, tá? No começo aí, no começo não, no desenrolar da história, ele vai levar o Raimundo para conhecer a mãe dele em um manicômio. E aí o Raimundo fica extremamente temeroso porque ele acha que se a mãe dele era doida, ele poderia ser doido também. Então também tem essa coisa da genética. E o Raimundo, ele, apesar dele ser assim, como que eu vou dizer? Ele não é ingênuo, mas ele tinha aí aquela coisa de pompa. Ele tinha um bom coração, mas ele tinha um status a zelar, vamos dizer assim, entendeu? E aí, o que acontece? O cônego Diogo, ele vai fazer de tudo pro Raimundo não se aproximar da Ana Rosa. E vai combinar com Dias o assassinato do Raimundo. E é isso que acontece. O Raimundo é assassinado. E antes disso, o que acontece? Antes do assassinato,
o Dias, ele intercepta uma carta, que era uma troca de cartas entre Raimundo e Ana Rosa, e combinavam de fugir, porque a Ana já estava grávida do Raimundo, tá? Então eles combinavam de fugir. Só que quem pega essa carta é o Dias e mostra para o cônego Diogo, e aí eles tramam o assassinato do Raimundo, e é assim que termina a história, com a Ana Rosa aí sozinha e o Raimundo sendo assassinado. Por que que isso acontece? Pelo fato dele ser mulato, é a explicação que a gente tem. Que um mulato não pode dar certo na vida, né? Pelo determinismo, não tem como, não tem como. Agora tem interpretações. Há quem diga que isso era um fato aí estampado, que o Aloysio Azevedo era racista, ele que queria colocar o racismo mesmo em, em xeque, só que há quem diga que isso é uma crítica à sociedade que era assim, na verdade, né? Que era completamente racista, e o Aloysio Azevedo, não concordando com isso, quis escrever na ironia, mas ele não era o mestre Machado de Assis. Ele queria escrever na ironia uma crítica a essa sociedade. O que é muito aparente nessa obra é o asco que a gente tem do Cônego Diogo, porque ele é um cara da igreja e que ele é completamente contra aquilo que pregava a igreja. Então ele é maquiavélico, ele é manipulador, ele é racista ao extremo. E uma coisa que vai concordar com quem diga que essa obra é extremamente racista são as formas como são descritos os negros. Os negros são descritos nessa obra como os velhos, feios, idiotas, estúpidos, os burros. E é assim que é descrito os negros, são descritos os negros. Aí também tem como colocar crítica, né? O Aloysio Azevedo queria criticar a sociedade que tratavam os negros assim. Ele queria chocar, e ele consegue chocar com a obra dele. Eu falei já, né? Coloquei aqui o Raimundo, apesar de ser mulato, tem traços brancos, e é por isso que a mocinha se apaixona por ele. Se ele fosse um mulato mesmo, com traços de mulato, não teria essa história de amor, se a gente fosse buscar a base aí do naturalismo, tá? É, então é isso. Acontece, eu deixei para vocês na atividade trechos do mulato, tá? Trechos grandes mesmo. Deu trabalho para fazer, então façam aí com todo o coração. Leiam, vocês vão gostar. É o finalzinho. Eu peguei exatamente o finalzinho da obra, o mulato, para vocês verem como é o desfecho. E prestem atenção como são descritas as cenas. Como é diferente pegar um texto de Machado de Assis, que é rebuscado, e um texto de Aloysio de Azevedo, que é mais assim, escrachado, ele é mais explícito mesmo, sabe? As comparações, as metáforas são mais assim escrachadas. E até a sensação de a gente estar dentro da cena através dos cheiros, através das do nojo também, muitas vezes, né, que tem a cena de sangue. Leiam esses trechos que eu deixei para vocês nas atividades e depois vocês me falam se vocês perceberam essa diferença entre o realismo e o naturalismo, certo? Então, um beijo para vocês. Qualquer coisa a gente está aí e a gente se encontra logo mais ao vivo. E querendo também que vocês falem sobre a obra Mulato para mim, certo? Na próxima aula a gente vai fazer a análise do cortiço. Se preparem para eu falar muito. Então, um beijo para vocês.